Eu estava vendo a documentação no wiki do Blender, cujo endereço é esse que está aparecendo para você, e também comentários em vários vídeos sobre as mudanças e os acréscimos no Blender 2.74. E eu escolhi algumas para mostrar para você. E baseei-me também no vídeo Plasma Solutions, cujo endereço você vê acima e também na descrição. Uma mudança interessante foi na timeline. Vamos observar aqui. Você tem tanto a parte amarela que definia o frame, quanto na parte verde que roda o vídeo que você está gravando, você tinha o mesmo tamanho. Então, agora, para diferenciar um do outro, foi feita uma mudança interessante. Então, vamos supor que eu clique aqui em e escolha Location. Quando eu rodo, o frame que foi estabelecido, ele está ocupando somente 60% do tamanho anterior e do tamanho desse aqui também. Então, isso facilita muitas vezes você identificar onde está o frame que foi estabelecido e o frame que está rodando a sua animação. Essa foi uma pequena mudança que houve. Uma outra mudança interessante que houve foi a colocação de Ambient Occlusion na viewport. Vamos ver como é que isso funciona. Você tendo o seu objeto selecionado, você vem em Shading e habilita Ambient Occlusion. E você pode manipular os vários itens que aparecem aqui embaixo. Então vamos ver um pouquinho de cada um deles. Strength é a força, e logicamente você sabe que você pode aumentar ou diminuir a força aqui. E já vou aproveitar e habilitar Screencast Key. Então, quanto à força, esse fator multiplica diretamente a cor computadorizada do efeito. E para um efeito mais forte, você precisa aumentá-lo. Tanto é que você pode observar que aumentamos bastante aqui a variação entre a cor e a sombra simulada que o Ambient Occlusion promove. A distância, ela computa a máxima distância do espaço world, do mundo. Então, se você aumentar, você pode ver que ela vai atenuando um pouco, dando uma diminuída. Por padrão, ela vem em 0.2 e vamos deixar assim para continuação. Atenuação significa quanto que o efeito atenua com a distância. Se a gente aumentar esse item, faz com que as superfícies mais afastadas contribuam menos para o efeito. Se a gente aumentar bastante isso aqui, vamos colocar em 10.000, por exemplo, você pode observar que essas superfícies mais afastadas, no caso, esta aqui estaria mais próxima e esta aqui mais afastada, ela fica mais atenuada e ajuda você a se livrar de artefatos, porque você pode observar que nesse caso, com essa força, tem bastante artefatos no objeto. Podemos diminuir aqui, podemos aumentar um pouquinho e variando a atenuação, vamos deixar naquele valor que estava mesmo, de 5, e variando a atenuação, você pode observar, vamos colocar em 1, que você aumenta bastante os artefatos. E se você aumenta a atenuação, você diminui os artefatos. Logicamente, as amostras significa que você pode aumentar o número de amostras e você melhora bastante também a aparência. Veja, com 20 amostras, quantos artefatos aparecem aqui, e aumentando o número de amostras para 50, vamos colocar em 100, por exemplo, diminui bastante e suaviza bastante a apresentação. Logicamente, com esse número alto, e eu estou deixando de propósito para conseguir fazer uma identificação interessante para você. Você também pode modificar a cor. Por exemplo, vamos dizer que nós temos esta cor como referência, ela vai ficar totalmente igual, mas nós queremos fazer um sombreamento na mesma cor. Você pode usar esse artifício para você fazer essa diferença
E você pode usar também para diferença de iluminação, pode querer um efeito de sujeira ou de ferrugem, vamos por mais ou menos por aqui, e você consegue isso usando o Ambient Occlusion. Talvez seja mais fácil de você ver o efeito do Ambient Occlusion se a gente colocar aqui Shift A, um plano, Shift D, Shift E, Shift R, vamos diminuir um pouquinho aqui, vamos pegar esse aqui, aumentar bastante. Se a gente olhar de cima, a gente não tem discriminado quantos planos a gente tem e onde é que eles estão. A impressão que nós temos é que é um só. Se a gente habilitar Ambient Occlusion, já nós temos uma discriminação muito mais adequada de cada um, certo? Aqui. Então, são efeitos muito interessantes que você consegue usando Ambient Occlusion e são facilitações também. Vamos voltar para a imagem anterior, Home, vamos clicar em aproximar. E outra novidade para a janela 3D é Depth of Field, profundidade de campo. Se você olhar aqui em Shading, você vai ver que ele está simplesmente desabilitado. Isso porque ele funciona quando você tem a câmera em foco. Então, se você colocar a sua imagem e clicar em Ctrl Alt 0, agora você terá profundidade de campo habilitado para você poder trabalhar. Então vamos aproximar mais ainda para ver algumas características dele. Então vamos selecionar a câmera e aqui no final você pode observar que nós temos esse campo Depth of Field. Então vamos habilitá-lo e você vê que imediatamente tudo se torna muito desfocado. Nós podemos manipular a distância e pode perceber que manipulando a distância você faz uma variação interessante de foco. Existe o desfoque, pode observar, sem a profundidade de campo e com, mas ele está diferente daquela anterior. Então, conforme você aumenta, mais você se aproxima da imagem com foco. Nós estávamos em 40 aquela hora, vamos deixar mais ou menos por aí. E tem outro detalhe, você pode, mantendo o seu mouse aqui, se você clicar na letra E, você vai conseguir transformá-lo nesse conta-gotas. E aqui você busca a distância que você quer que tenha foco. Nesse caso, como o meu objeto está reto com relação ao eixo Z, ele praticamente bota em foco tudo. A diferença é muito pouca, você pode ver. Então, para efeito de exemplo, se eu clicar no objeto e fazer uma pequena rotação em X, deixando uma diferença de distância entre esta parte e esta parte aqui, eu posso fazer uma demonstração melhor para você. Então vamos selecionar a câmera de novo e se eu puser em ponto 4, eu vou ter essa diferença. Eu vou aumentar também um pouquinho mais o objeto, mais perto. Selecionando a câmera novamente, eu vou ter essa diferença, esse desfoque aqui, sem a profundidade de campo e com a profundidade de campo. Vamos clicar em E novamente e agora eu vou clicar aqui para que aqui tenha foco maior do que aqui. Veja bem, existe uma pequena diferença entre estar com profundidade de campo ligado e estar sem profundidade de campo ligado. Esse número aqui também faz muita diferença na obtenção dessa profundidade de campo. Então, se eu abaixar bastante, em 5, por exemplo, eu vou ter uma diferença bem maior na profundidade de campo. Então, sem profundidade de campo e com profundidade de campo. Você pode ver que o objeto fica até mais bonito, ele suaviza bastante e aqui ele tem uns desfoques muito interessantes.
Então você pode também acessar esse item diretamente aqui na janela 3D. Se você clicar em W, vai surgir o menu Specials e você pode clicar aqui, profundidade de campo, distância. Se você clicar nele, você também pode usar o mesmo artifício que eu usei anteriormente para saber a distância do desfoque. Então, sem a profundidade de campo e com a profundidade de campo. Pode ver inclusive como os artefatos que estavam aqui, eles desaparecem. É um artifício bastante interessante. Então, recapitulando, Viewport f-stop, essa definição é relevante para a abertura da lente da câmera. Menos um número menor, você viu que nós passamos de 128 para 5, significa um efeito maior do borrão, do blur no caso, né? Tem um outro item aqui que vale a pena falar dele, Safe Areas. Se você habilitar, você pode observar as áreas interessantes de você manter o seu objeto, porque ele é mais dirigido a transmissões de TV, no caso. Então, ele tem alguns presets que você pode escolher o tamanho dos quadros e você também pode definir o tamanho das áreas salvas, das áreas seguras para você transitar, você movimentando os eixos X e Y, isso te dará essas informações.